Então, vamos mais uma videoaula, primeiro ano. Estamos falando das classes gramaticais. A última videoaula falamos sobre advérbio, né? Aprendemos que o advérbio é a palavra que modifica um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. Modificar significa colocar uma ideia, né? Acrescentar uma ideia a este verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Por exemplo, quando eu falo ele fala mal, ele canta mal. Mal é um modo que ele canta. Se eu quiser modificar o advérbio mal, que é um advérbio de modo, eu posso acrescentar um advérbio de intensidade. Então vou modificá-lo. Ele canta muito mal. Então, como é que funciona o advérbio? O advérbio é essa palavra que vai modificar um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. É importante nós sabermos o conceito, porque nós vamos saber a quem está relacionado o advérbio, né? Então, foi dado exemplo, igual eu falar assim, irei à praia. Se eu falar só irei e não colocar a praia, eu não sei para onde eu vou, né? Quem lê não sabe para onde eu vou. Então, irei à praia. Esse à praia é uma locução adverbial de lugar, certo? E se eu colocar um não antes? Não irei à praia. Agora eu modifiquei também esse verbo colocando uma ideia de negação. Não irei à praia. Então é assim que funciona o advérbio, né? Modificar significa colocar uma ideia neste verbo, né? Então, se eu falo irei à praia, estou afirmando, né? Ou posso colocar um advérbio de afirmação, sim, irei à praia, né? Estou afirmando. Se eu colocar não, eu já alterei o sentido, né? Então, já modifiquei esse verbo, o sentido desse verbo. Não irei à praia. Ok? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre as preposições e as conjunções, né? A preposição que é uma palavra invariável, que liga duas outras numa oração ou expressão. Palavra invariável que liga duas outras numa oração ou expressão, né? Por exemplo, eu não posso falar gosto você. Tem que haver a preposição aí no meio para ligar o verbo gostar e o pronome de tratamento você. Gosto de você. Então, ela serve para ligar duas expressões, né? Para ligar duas palavras, né? Numa oração ou na expressão. Então, ligando duas palavras. Moro em Niterói também está aí como exemplo, né? De preposição. Então, é importante nós lembrarmos, né? Os conceitos, assim como guardamos os conceitos de advérbio, saber que a preposição é essa palavra, né? Que é invariável. E como ela funciona? Ela vai ligar duas outras palavras. Serve para ligar, serve para relacionar duas palavras, né? Os dois termos, né? Muito bem. As preposições, elas são divididas, né? Nós podemos classificá-las em preposições essenciais e as preposições acidentais. Quais são as preposições essenciais? Coloquei algumas aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, trás, sobre, sob, sem, por, perante. Essas são as preposições essenciais, ok? E eu coloquei algumas, tem mais. Coloquei algumas preposições acidentais. Conforme, segundo, como, salvo. Veja que conforme é uma conjunção, né? Mas em alguns casos ela vai aparecer como preposição, ok? Conforme, como. Por isso é chamada de preposição acidental. São palavras. O que é então, definindo o que são preposições acidentais?
Na verdade, são palavras, né, de outras classes que irão funcionar em certas circunstâncias, né, em certos momentos, como preposição. Então, temos aí algumas delas. Ok? Muito bem. Então, falei das preposições essenciais e falei das preposições acidentais. Ok? Existem as locuções prepositivas, né? O que é uma locução prepositiva, né? Ela vai ser o quê? Um grupo de palavras que vão sempre terminar com preposição, né? Elas vão funcionar... A locução prepositiva, na verdade, ela funciona, né? Tem essa característica de funcionar como preposição, né? E ela termina sempre com uma preposição. Então, alguns exemplos, né? Eu coloquei para vocês alguns exemplos de locução prepositiva, né? As mais comuns: a procura de, a frente de, a espera de acordo com. Deixa eu botar um A aqui que não saiu. Né? De acordo com. Graças a alguém, né? E etc. São alguns exemplos, né, de locução prepositiva. Né? Beleza? Olha o exemplo aí. Estava à procura de emprego. Ó, preposição. Preposição mais um substantivo, né? Vai ser uma locução prepositiva, né? Ou o substantivo entre as preposições. À procura de. Beleza? Então, relembrando aí, é um grupo de palavras que vai funcionar como preposição. A locução prepositiva, né? Grupo de palavras que funciona como preposição. Ok? Muito bem. Existem alguns casos, eu coloquei como exemplo, né? Que a preposição ela pode vir contraída, né, ou combinada, né, com o artigo. Como é que funciona? Olha ali. Exemplo de combinação e contração envolvendo a preposição. Por exemplo, quando eu faço essa construção aqui, ó, irei ao baile. Irei ao baile. Eu juntei a preposição a com o artigo o. Não perdi nada, não perdi fonema, só juntei as duas. Então, eu digo que aqui é uma combinação de preposição mais artigo. Beleza? Agora, quando eu falo voltou da Paraíba, a palavra da é a contração da preposição de mais o artigo a. De mais a, da. Certo? Então, existem algumas contrações. De mais a, da. Em mais o, no. Em mais a, na. Certo? São contrações que se perdem um fonema, né? Quando perde-se um fonema, nós temos uma contração. Quando apenas juntamos a preposição e o artigo, nesse caso aí, nós temos uma combinação. Então, é importante, né, sabermos disso também, que existem as combinações, né? Então, de mais um, dum, né? Pode juntar com outras palavras também. De mais um, dum, de mais isso, nisto, e daí por diante. Existem algumas combinações, né? Algumas contrações que vão perder fonema, né? Muito bem. Conjunções. A conjunção é parecida, né? Se a preposição ela junta dois termos dentro de um período, de uma expressão, a conjunção ela tem, de maneira geral, a função de unir duas orações. É a palavra invariável que liga duas orações e até dois termos. Nós vamos ver aqui, né, que a conjunção também serve para ligar termos.
Veja os exemplos. É necessário que estudes. É necessário que estudes. Quem é a conjunção aí? Existem as conjunções coordenativas e existem as conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas vão aparecer nas orações coordenadas, né? Quais são elas? As conjunções coordenadas aditivas, que vão passar a ideia de soma. As adversativas, que vão ser utilizadas para expressar uma ideia contrária. As conclusivas, que vão expressar a ideia de conclusão. As explicativas, é claro, ideia de explicação. E as alternativas, de ideia de escolha ou alternância, dentro do período composto por coordenação. Essas conjunções vão ligar essas duas orações desse período composto por coordenação. E é nelas que existe um campo, existe a questão semântica de ideia, Não existe relação sintática entre as orações coordenadas, mas sim semântica, expressa por essas conjunções que ligam as duas, ok? Mas quando eu falo Maria e Marcos, quando eu falo Maria e José, eu estou ligando dois nomes, Não são orações, por isso eu falei até dois termos, pela conjunção e. Então ela também serve para ligar, mas de forma geral ela liga orações, Então, relembrando aqui, quais são as conjunções? As conjunções podem ser coordenadas, Conjunções coordenativas ou subordinadas. Veja, nas orações subordinadas, a única que não tem conjunção é a oração subordinada adjetiva, que o conectivo desta oração é um pronome relativo, mas as conjunções. Nas orações substantivas, aparece lá a conjunção integrante, As conjunções integrantes que vão fazer parte dessa oração, que vão ligar a oração principal à oração subordinada, que serão os conectivos. E nas adverbiais temos as conjunções adverbiais, Quando, conforme, que aparece nas acidentais, que são as conjunções conformativas. E temos também as locuções conjuntivas, não só as conjunções, mas as locuções conjuntivas também, que vão ser um conjunto de palavras com valor de conjunção, Então, nas aditivas, as conjunções, nós temos o que? De forma geral, o e, o nem, algumas locuções conjuntivas, não só, mas também, isso nas aditivas. As adversativas, porém, contudo, entretanto, entre outros, Exemplos. Alternativa ou, ora, vão aparecer nas coordenadas. Explicativas, porque são conjunções. Porque, pois, antes do verbo, Quando e que. Conclusivas, logo, portanto, por isso, entre outros, são as conjunções. Nas subordinativas temos as conjunções integrantes, que e se. Que e se são as conjunções integrantes. Nas adverbiais temos as causais, porque, como, entre outras, As concessivas, embora, ainda que. Nas condicionais, se, caso, contanto, desde que. Nas comparativas, como, Conformativa, conforme, segundo. Nas consecutivas, que, de sorte que, entre outras. Finais, para que, a fim de que. Consecutivas, já falei. Proporcionais, à medida que, a proporção que. E temporais, quando, enquanto, logo que, entre outras, Aparecem conjunções e locuções conjuntivas. Então, qual a ideia, Tanto as preposições quanto as conjunções vão servir para ligar, Dizemos também que elas funcionam como
elementos de coesão, né? Vão trabalhar nessa questão da coesão textual, vão nos ajudar, né? E até as preposições, elas vão aparecer com um valor semântico, passa uma ideia também. Moro em Niterói, em lugar, ideia de lugar, né? Falava contra o juiz, contra a oposição, né? Então temos alguns casos assim também que iremos aprofundar na nossa aula online, na sala de dúvida, ok? Então vamos encerrar por aqui hoje a nossa videoaula falando sobre preposições e conjunções, e façam os exercícios da apostila referentes a preposições e conjunções, ok? Primeiro ano termina por aqui, um forte abraço em todos.